exalto e te bendigo pelos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia então em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Antes de ler, eu quero dizer que esse vídeo está indo para o nosso canal logo depois que a gente terminar aqui. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, José Luiz Camargo, lá no YouTube, vai lá, se inscreve, clique no sininho para você receber as notificações todas as vezes que um novo vídeo subir ao canal. Se você puder dar o seu like, eu agradeço. Compartilhar lá do canal com outras pessoas também, porque quanto mais a gente tem os compartilhamentos, né, os likes que são dados, o YouTube vai entendendo que o conteúdo que a gente está produzindo é interessante, é importante e sugere para outras pessoas. Então eu peço para que você, por favor, se inscreva lá no meu canal, José Luiz Camargo. Eu tenho certeza absoluta que vidas serão abençoadas em nome de Jesus. Então eu quero ler mais uma vez Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Semana passada nós falamos sobre os milagres. Nós mencionamos aqui que acreditamos num Deus que continua realizando grandes milagres. E falei ainda que a nossa fé não é apenas porque a Bíblia diz, mas principalmente porque ela diz. Nós conhecemos os milagres bíblicos, mas eu sei que muitos irmãos, assim como eu, têm experimentado alguns milagres do Senhor. E os milagres, eles são bíblicos. Eles estão registrados na história do cristianismo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porém, eles acontecem ainda hoje. O nosso Deus continua ressuscitando mortos e Ele continua restaurando a visão de cegos, restaurando a fala aos mudos e restaurando a audição aos surdos e principalmente retirando pessoas do lamaçal do pecado e transportando essas pessoas para o reino do Filho do seu amor. Porém, amados irmãos em Cristo Jesus, os milagres ou a busca por eles não pode ser o foco da nossa fé. Os milagres não podem ser o foco da nossa busca. O propósito de todo servo de Deus não é servir ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer, mas servir ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Nós mencionamos isso semana passada. Ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar no Gólgota. Sirvo a Deus por isso, em que pese tenho convicção de que o meu Deus é poderoso para continuar a realizar grandes milagres. O meu propósito, o teu propósito, o nosso propósito, então, o foco da nossa vida é entender que Ele é poderoso para fazer isso, mas nós não vamos sair por aí correndo atrás dessas coisas, porque a Bíblia diz que os sinais seguiriam, aos que creem, e não os que creem seguiriam os sinais. Então, se você crê, os sinais vão te seguir. Como igreja do Senhor, o nosso propósito deve ser em obedecer ao Senhor, obedecer a palavra do nosso Deus, é buscarmos dia a dia sermos semelhantes ao Cordeiro do Senhor. Mas é fato que há algumas objeções aos milagres. Há pessoas que ainda não acreditam, aliás, mesmo dentro da fé cristã, há algumas pessoas que passam a relativizar e não acreditam que os milagres hoje são possíveis. Norman Geisler, ele diz que desde o final do século 17, duas objeções claras, objetivas, principais, têm se levantado contra os milagres. Essas objeções têm se levantado, aos quais, segundo ele,
tais objeções necessitam de uma observação, de uma investigação muito acurada, muito definida, porque certamente aqueles que são os pais dessas objeções estão enganados. Ele diz que tais objeções vêm de Benedito Spinoza e Dave Hahn. Segundo Spinoza, e por que não dizer o próprio Hahn, que deve seguir o mesmo caminho, a mesma trilha, né, de Spinoza, os milagres, segundo eles, são violações das leis naturais. Logo, as leis naturais, segundo eles, são imutáveis. Então é impossível violar as leis imutáveis. E porque, segundo eles, é impossível violar as leis imutáveis, os milagres são impossíveis. Ao que parece, como disse, Hahn deve, com algumas diferenças, seguir o mesmo caminho de Spinoza. Isso é muito interessante. Geisler diz que tais objeções precisam ser observadas. Porém, Spinoza, Hahn, eles estão enganados, eles estão equivocados, porque estes homens estão tentando excluir o Deus teísta da história. Mas esse Deus é poderoso, foi Ele mesmo que criou as leis naturais, e Ele mesmo tem poder para fazer grandes coisas, porque, aliás, o capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, o texto que lemos, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, Ele criou todas as coisas que não existiam pelo poder da sua palavra. Ele criou o universo do nada. E quando tais observações são levantadas, todos estes homens que tentam negar o Deus teísta e o Deus que realiza milagres, eles se calam diante da palavra do Senhor. Então, por mais que eu possa utilizar a Bíblia, e é maravilhoso demais quando a gente utiliza a Bíblia para compartilhar os milagres que foram realizados, como os milagres que foram feitos, e nós citamos na semana passada o caso da mulher do fluxo de sangue, o caso dos 10 leprosos que foram curados. Eles estavam naquele leprosário e Deus, através de seu Filho Jesus, operou um grande milagre. Eu quero compartilhar 2 milagres específicos que eu pude contemplar como filho e servo de Deus. Talvez você não conheça, né, o meu tio Jorge, pai do meu primo Wesley e das minhas primas Jaqueline e Naquésia. Tio Jorge foi um grande homem de Deus, presbítero na igreja wesleyana, servindo ao Senhor com integridade, com amor, com dedicação. E quem conheceu o tio Jorge sabe do que eu estou falando. Ver aquele homem chorar, muitas vezes, de alegria e pela presença de Deus. Tio Jorge adquiriu, né, algumas enfermidades incuráveis. Ele era tratado lá no INCA, né? Então, a sua enfermidade foi motivo de louvor e honra ao nome do Senhor. Tio Jorge era conhecido naquele lugar como um homem que não morria. Tio Jorge não morreu dos problemas que ele teve, dos problemas que teoricamente a ciência dizia que ele não poderia ser curado. Mas, pastor, ele foi curado? Eu digo para você que Deus fez algo mais do que curá-lo. Tio Jorge tomava algumas medicações, as quais ele não poderia jamais ficar sem tomá-las. Certamente, se ficasse sem tomar aquelas medicações por 1 mês, o seu corpo não suportaria e ele viria a óbito. Houve um período em que a Cruz Vermelha não pôde ceder a medicação para o nosso tio. E ele, acredito, ficou aproximadamente 7, 8 meses sem tomar a medicação. E depois que ele entrou em contato com o hospital, ciente de que a medicação já estava lá, ele foi para buscar a medicação. E quando ele chegou lá, o médico dele tomou um susto. Seu Jorge, o senhor está aqui? Sim, doutor. Por quê? Ué, o senhor já deveria estar morto, porque sem essa medicação o senhor não resistiria.
Não é possível isso. O senhor não morre? Tio Jorge era conhecido como o homem que não morria. Me lembro que certa feita ele me contou uma experiência que naquele hospital foi atendido uma pessoa que havia sido alvejada numa troca de tiros e, ciente da situação, uma pessoa de dentro do hospital ligou para a polícia. Então, as pessoas que gostavam muito daquela pessoa que estava alvejada dentro do hospital, elas entraram lá e elas entraram atirando, mataram o médico, feriram enfermeiras. E tio Jorge foi exatamente na semana posterior, ele deveria ter ido na semana que tudo aquilo aconteceu. Mas ele foi na semana posterior e chegando lá, o médico disse: olha, seu Jorge, foi muito bom o senhor não ter vindo a semana passada. E contou a história para ele, né? E o tio Jorge disse: então, doutor, foi muito bom eu não ter vindo a semana passada, que eu poderia morrer. E o médico olhou para ele e disse assim: seu Jorge, o senhor não, a gente que corre perigo aqui, porque o senhor não morre. O senhor tem diversas enfermidades que já deveria ter morrido há muito tempo e o senhor não morre, é um grande milagre. Os médicos estavam reconhecendo então que a vida daquele homem estava sendo poupada, não pelas medicações, não pela medicina, não pela ciência, mas porque existia um Deus suprindo a vida dele. Mesmo que ele necessitasse de medicações, mesmo que ele necessitasse da atenção médica, mesmo que ele necessitasse da ciência, sim, era verdade. Durante alguns meses, foi provado para o médico, para os médicos, para a junta médica que cuidava do nosso tio, que o Deus Todo-Poderoso o mantinha vivo, o mantinha firme. E o tio Jorge então saía daqui e ia para aquele hospital de ônibus, e ele saltava no centro do Rio e pegava um outro ônibus e chegava lá e voltava, vinha para sua casa sempre feliz, sempre alegre, sempre sorridente. Tio Jorge não morreu no câncer. Infelizmente, já o seu corpo enfraquecido, ele deve ter adquirido uma enfermidade dessas aí, né, que não se comenta muito, ou a dengue, ou chikungunya, e isso o levou a óbito. Mas para a honra e glória do nome do nosso Deus, o nosso tio não morreu daquilo que a ciência disse que ele morreria. Sabe por quê? Porque o Deus que servimos continua realizando milagres. Ele não o curou, mas ele manteve o corpo do nosso tio como testemunha fiel de um Deus que continua agindo em pleno século 21. Irmãos, glória a Deus, aleluia, porque esse Deus continua fazendo grandes milagres. Um outro testemunho é da irmã Juracema. Ela está em nosso meio. A irmã Juracema, no ano 2000, lá no Rio de Janeiro, ela foi diagnosticada com neoplasia pulmonar, com derrame pleural. Então ela chegou em Cabo Frio em 2001. E aí ela piorou muito, piorou mais. Indo ao médico, ali na clínica Santa Helena, 2 médicos verificaram e analisaram que a sua tomografia computadorizada, observando a sua tomografia, perceberam que ela estava com um carcinoma no fígado. E pelo estágio avançado, então, um dos médicos lhe deu alguns meses de vida. Disse para ela que ela não teria muito tempo. Em 2003, ela foi para o hospital da aeronáutica, em função do seu esposo que trabalhava na aeronáutica. Mas antes de ir, ela chegou em nossa igreja, numa escola bíblica dominical. Eu não sei se você lembra disso. Naquele domingo nós nem tivemos a classe. Ouvimos a sua história, o que ela estava sentindo. E naquele domingo pela manhã, nos reunimos em torno da nossa irmã. Depois de ouvir a sua história, nós levantamos um clamor como igreja, impomos as nossas mãos, rogando ao Deus Todo-Poderoso que pudesse agir naquela situação, segundo a sua vontade, segundo o seu querer.
Foi uma manhã maravilhosa, como todas as manhãs na presença do nosso Deus. Alguém que, segundo a ciência, segundo o homem da ciência, e nós não estamos aqui desconsiderando o que ele tinha em mãos, era o que ele tinha para falar, alguém disse para ela: você tem poucos meses, poucos dias de vida. Mas naquela manhã de domingo nós estávamos ali como igreja, não pressionando Deus, nem dizendo para Ele que éramos dizimistas, que éramos ofertantes e que estávamos fazendo prova no nome dEle. Não, nós oramos ao Deus que pode fazer tudo, com tranquilidade, com temor no coração, com a convicção de que mesmo que Ele não fizesse, nada mudaria em nossa vida, porque, como disse no início, nós não servimos a Deus pelo que Ele vai fazer. Oramos como igreja, em humildade, ao Deus que tudo pode fazer. Após aquele momento, a nossa irmã foi para esse hospital da aeronáutica, fez uma nova ressonância magnética, e o médico então verificou que não havia absolutamente mais nada. Ele pegou os exames anteriores que ela havia feito em Cabo Frio, constatou com os exames que ele havia feito, e ela disse que foi um momento muito engraçado, porque ele ficava perguntando o nome dela o tempo inteiro, como se não estivesse acreditando ter nas mãos os exames da mesma pessoa. Comparando os exames, ele diz que ela não tem absolutamente mais nada. Engraçado o fato dele perguntar o nome dela. Melhor e mais engraçado é o homem da ciência, boquiaberto, diante de um Deus que pode fazer grandes coisas. Ela estava bem, irmãos, o problema tinha sumido, e tudo isso foi para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós não precisamos ficar fazendo anúncio da igreja, ou anúncio de quem foi que orou e como foi. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele usa a sua igreja, Ele usa quem Ele quer, Ele continua tendo todo o poder, e quando Ele cura, nós vemos a glória dEle. Mas quando Ele não cura e a pessoa parte para a glória, é aquela pessoa que vê a glória de Deus. Nós continuamos crendo num Deus que faz grandes coisas. Então, quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para o capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, nós vamos perceber que por 7 vezes a palavra bará sugere algo que foi criado do nada. Se você estudar o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Gênesis, você descobrirá que esse Deus poderoso fez surgir do nada tudo. Ele é poderoso e continua fazendo grandes coisas. O problema, como disse no início, é que parece o nosso foco virou querer buscar as mãos de Deus, fazer barganha com Ele, fazer trocas com o Senhor. Mas esse Deus, Ele não faz isso. Ele tem poder, autoridade. Aliás, ali no início do livro de Mateus, nós vamos descobrir que naquele dia muitos se aproximarão dele e vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos cura, nós realizamos milagres. E o Senhor vai dizer: olha, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. A verdade é que hoje nós vemos muitos milagres acontecendo a pessoas de fé, a pessoas com fé, mas é por causa do precioso, do poderoso, do inigualável nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos. Esse é o nome supremo, é o nome maravilhoso, é o nome que tem poder. E assim como o nosso tio Jorge foi tocado poderosamente para ser uma testemunha fiel de um corpo que não se esvaneceu enquanto se tratava na cruz vermelha, assim como a irmã Juracema, que experimentou o poder de Deus, e hoje ainda, 2020, ela está em nosso meio. Aliás, está aqui participando conosco, e ela pode testemunhar do que eu estou dizendo. Essas pessoas experimentaram do grande toque, milagre do Senhor, e nós também experimentamos ao vermos tal coisa. Logo, amados irmãos em Cristo Jesus, esse Deus continua fazendo milagres, esse Deus continua realizando grandes coisas. Mas o adversário, ele está sempre querendo de todas as maneiras colocar dúvidas.
ou então gerar no coração das pessoas um sentimento de não querer continuar a seguir a Cristo. De fato nunca o seguiram, porque Ele não deu, porque Ele não fez, porque se pediu e Ele não operou. Eu já orei muitas vezes para que Deus pudesse nos livrar de algumas coisas, e Ele não nos livrou e nada mudou, continuamos a servir a Deus. Embora saibamos que esse Deus é poderoso, embora saibamos que esse Deus pode realizar milagres, nós não vivemos atrás dessas coisas. Nós vivemos para adorar e bendizer o nome de Jesus. O complemento dessa palavra de quarta-feira está aí. Um Deus que continua realizando milagres. Um Deus que continua interferindo nas leis naturais, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. Então, seja Spinoza, seja Home, seja qualquer um outro, Richard Dawkins, ou qualquer um outro, esses homens, né, aqueles que já partiram, que já morreram, e esses que ainda estão aí defendendo essa tese, precisam saber que eles estão diante de um Deus que pode fazer grandes coisas. O Deus que nós servimos, irmãos, é poderoso. É um Deus maravilhoso, que dá paz e dá gozo a quem o aceitar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo desse Deus tremendo, né, possa edificar e abençoar a tua vida. Amém? A glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu peço a você então, vai lá, se inscreve no meu canal, José Luiz Camargo, dê um like, compartilhe de lá, né? Clica lá no sininho para receber as notificações todas as vezes que um novo vídeo subir ao canal e você ser edificado e edificar outras pessoas. Que o Espírito Santo do Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra, obrigado por tua presença.